Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher. Olá, esse é o Médicos em 3D. Nesse espaço, vamos tirar dúvidas, dar dicas e fazer um debate. Nosso tema de hoje é sobre a janela da alma, sobre a saúde dos olhos. E aqui comigo para discutir sobre isso está Liliana Nóbrega. Tudo bem, Liliana? Tudo ótimo, Luza. É um prazer estar aqui com você. Liliana, eu queria começar falando sobre assuntos quentes, assuntos recentes que a gente vê inundando a nossa internet. A gente podia começar a falar sobre miopia. O que você acha? Luza, é um tema atualíssimo. Tá? Nós estamos com uma campanha das sociedades brasileiras de oftalmologia, sociedades brasileiras de pediatria, sociedades médicas em geral, com um alerta permanente sobre a miopia. Até 2050, metade da população mundial será míope. Isso é uma previsão muito ruim, não é? Quando eu vi esse número eu cheguei a ficar assustada, achei exagerado, mas não é. Não é exagerado e é para assustar mesmo. Então a gente criou essa campanha como um alerta para os pais e responsáveis de crianças, para que levem as crianças ao médico oftalmologista para fazer exame, para ver se essa criança está míope ou não, se tiver míope, acompanhar. Por que essa miopia está aumentando assim no mundo? Porque as crianças estão na frente das telas, de tablets, celulares, computadores. Então as crianças não olham para longe, as crianças estão confinadas dentro de casa. Com a pandemia isso piorou muito, aulas online, lazer online, joguinhos. E as crianças não saíram ao ar livre para tomar sol e fazer atividades externas olhando para longe. Então isso prejudicou muito a saúde visual das crianças e está acontecendo um boom de miopia no mundo todo. Então assim, Liliana, eu tenho criança em casa, né? Nós estamos diante de um desafio, não é isso? Então a gente precisa dessa aula online, nós temos muitas ferramentas importantes, mas o que a gente pode fazer então, para a gente preservar? Tem alguma coisa que a família possa fazer para preservar a saúde do olho das crianças? Sim, algumas dicas que a gente tem dado na hora das consultas, né, para os pais. A primeira coisa, Luza, é tirar as crianças das telas. De 0 a 2 anos, nenhum momento essa criança pode estar na tela. E a gente vê bebês hoje com o celular nas mãos, né? Depois de 2 anos, você vai ter, com a orientação do pediatra, algum período que você possa entregar uma tela para o seu filho, mas seriam períodos curtos também. E aí depois de 4 a 6 anos, um pouquinho a mais, de 6 a 8, um pouquinho a mais. Mas a criança não pode ficar o tempo todo em frente às telas. Esse excesso de visão de perto está aumentando a miopia e também a falta do sol. Então a primeira coisa, tirar números de horas de frente das telas. E a segunda coisa, 1 hora por dia ao sol, em atividades ao ar livre, seja ela andando, caminhando, andando de bicicleta, passeando com o cachorro, fazendo esporte, jogando bola. Essa criança precisa desse estímulo da luz solar também, para que libere hormônios e que não cresça excessivamente esse olho. Quando o olho cresce excessivamente, há um aumento da miopia. E o aumento da miopia está relacionado não só ao uso de óculos e dependência de óculos, mas também associado a doenças oculares graves que causam baixa de visão, como descolamento de retina, glaucoma, doenças da mácula. Então, a grande importância da gente tentar prevenir esse boom de miopia na nossa sociedade. E o adulto também deve diminuir o tempo de tela? Porque às vezes a gente fala da criança, né? Outro dia eu vi um alerta até de um psicólogo falando que quem tem mais vício em tela é o adulto e a criança meio que imita isso, né? Sim, nós temos que ser o exemplo, né? E nós temos que orientar as crianças e os adolescentes. Eles não vão saber dessas consequências, né? Então os pais têm que orientar essa criança. Um outro tema interessante, novo, é sobre a miopia, aliás, o déficit de visão e o Alzheimer, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Luz, é muito interessante você tocar sobre esse assunto, porque saiu um estudo em janeiro de 2022 relacionando a cirurgia da catarata
a diminuição em 30% dos casos do desenvolvimento de Alzheimer. Então, hoje a gente informou isso à população, né? A geriatria, ela já sabe da importância da cirurgia de catarata para um paciente de 60 anos ou mais, né? A gente já sabia que essa cirurgia aumenta a qualidade de visão do paciente, aumenta a qualidade de vida, previne quedas, melhora a mobilidade do paciente idoso porque ele está enxergando melhor. E hoje a gente sabe que estimula a parte cognitiva do nosso cérebro, prevenindo em 30% os casos de Alzheimer. Então, super interessante. Como vocês podem notar, a criança, muito importante ela enxergar bem para o desenvolvimento neurosensorial do olho. E na vida, né, a gente já idoso, como isso é importante para estimular o nosso cérebro também. Tudo ligado, né? Tá tudo ligado. O olho, uma máquina perfeita. A gente fala que o olho é só um captador de imagens, mas ele é quase uma parte do cérebro. Super importante. No próximo bloco, nós vamos perguntar para Liliana se a nossa saúde geral influencia na saúde dos olhos. Espero vocês para o próximo bloco. Voltamos com o nosso Médicos em 3D e hoje estamos falando sobre a saúde dos olhos com Liliana Nóbrega. Então, Liliana, uma conversa que a gente teve anteriormente entre endócrinos e oftalmos, né? A gente discutiu uma coisa que eu queria que você trouxesse hoje. Quando a pessoa deve ir ao oftalmologista? Hoje, a criança, quando nasce na maternidade, ela já tem que fazer o primeiro exame, o chamado teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho. Recentemente nós tivemos o caso da filhinha do Tiago Leifert, que está tratando um tumor intraocular. Tá? Esse tumor é mais frequente na infância, por isso a importância desse acompanhamento. Então a criancinha nasceu, faz nas primeiras 72 horas um teste do olhinho, para o médico já ver se tem alguma opacidade ali atrapalhando. Se atrapalhando a entrada de luz, se tiver essa opacidade, é uma urgência oftalmológica. A criança tem que tratar ali, bebezinha, para que ela possa ter o desenvolvimento neurosensorial do seu olho, né, preservado. Senão o olho não desenvolve. A criança vai ficar cega, não aprende, não entra luz, não desenvolve o cérebro. Passado o teste do olhinho normal, o pediatra ainda tem que fazer esse teste mais umas 3 vezes durante o primeiro ano da criança. E nós recomendamos também que no primeiro ano da criança ela seja levada ao oftalmologista também. E ali o oftalmologista anualmente examinar essa criança, tá? Porque na primeira infância nós temos patologias que, se não diagnosticadas, a criança não desenvolve aquela visão. Então, se a gente levar a criança só quando ela for alfabetizada, 7, 8 anos, e aí a gente pegar alguma patologia, uma diferença de grau muito grande, a criança enxerga de um olho e do outro não, a gente não vai ter tempo mais de desenvolver essa criança, tá? Ela vai ficar com uma sequela visual para o resto da vida. Na adolescência, com o crescimento, nós vamos mudando o nosso olho também em diâmetro, podemos ter surgimento de graus como a miopia, astigmatismo, hipermetropia, que precisam de óculos, necessita de um acompanhamento também anual. Na vida adulta, nós estamos sempre trabalhando, então nós precisamos estar com o óculos certo, pressão ocular medida, fundo de olho também. E depois de 40 anos desenvolvemos vista cansada, que é a dificuldade de enxergar de perto, vamos precisar de um acompanhamento. 60 anos, catarata, glaucoma é muito importante também, se a pessoa tem uma história familiar ou não, então precisa ir ao médico. Doença assintomática, o paciente não sente nada, só através do exame oftalmológico poderá ser diagnosticado. Liliana, papo sensacional, dá pra gente conversar aqui, né, o dia inteiro. Mas assim, por último, eu queria que você deixasse uma dica pra gente. Claro que na sua fala você já foi dando dicas, né? Mas eu queria que você falasse uma coisa especial que você gostaria de trazer, que você julgasse que fosse importante para as pessoas que estão em casa. Luza, então a dica super importante para os seus telespectadores. Vá ao médico oftalmologista, cuide da sua saúde visual, cuide dos seus olhos.
A visão é um dos sentidos mais importantes que a gente tem. Através dela, nós nos comunicamos com o meio externo, né? Através da visão, nós podemos ter parte cognitiva do nosso cérebro desenvolvida, prevenindo doenças como Alzheimer, como a gente falou. Então, vá ao seu médico. Não deixe você ter queixas visuais para ir ao seu médico. Leve a sua criança ao seu médico, leve o seu idoso ao médico. A saúde visual, ela muda desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Então a gente precisa do médico oftalmologista. É um dos médicos principais que a gente precisa frequentar durante a nossa vida. Esse foi o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Quero agradecer novamente a Liliana. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental e até o nosso próximo encontro. Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher.